E dando as boas-vindas para dezembro, não é? Dezembro, mês de Jesus, a gente não podia deixar de dar uma abertura aqui com reconhecimento especial a esse mestre tão amado, tão querido, que tem nos amparado, que tem nos guiado por esses dias, por essas vidas, né? E é o governador do planeta, né, Lina? Devia ter mais do que um mês, né, em homenagem a ele, mas tudo bem. Né? Mas acho que é igual nosso aniversário, assim, né? A gente lembra um dia especial para lembrar que há que celebrar, há conquistas, há os pontos marcantes, assim. Mas nós resolvemos fazer esse estudo, mas é um estudo que vai ter que ser dividido, né, Marisa? A gente combinou que os participantes aqui estão todos convidados a dividir seus conhecimentos, suas ideias. Eu acho que quando a gente divide as reflexões, todo mundo sai mais enriquecido, não é mesmo? Esse estudo de hoje sobre ilusões da matéria foi um texto de Emmanuel, em que ele fala sobre contrastes, que ninguém se mostrou até hoje na Terra sob tamanhos contrastes como Jesus. E ele comenta assim que Jesus, como Marisa disse, governador do planeta, né, Marisa? E chegou como? Chega na simplicidade da manjedoura, nem na casa dele ele nasceu, não foi? Ele escolheu dizer, mano, assim, que é um zênite de luz, mas que se esconde nas sombras aqui entre nós. E ensinando já desde este primeiro momento essa renúncia, essa abnegação, essa humildade. Mas eu acho que tudo que, como mestre que ele era, existia uma lição em tudo que ele fazia. Então, esses contrastes foram uma coisa que a gente ficou pensando, né? Qual era a lição desses contrastes. E fica aqui uma pergunta para dividir com todo mundo que está aqui conosco: o que é que vocês acham que existe, qual é a lição que existe nesses contrastes? Porque Jesus, ele veio, acho, Lina, na manjedoura, porque o normal seria o rei, já que ele era, né, o rei do mundo, era aí chama o príncipe, né? Mas como ele ia mostrar o reino, e havia toda aquela especulação por causa do reino, seria natural que um pretenso rei, né, fosse bem nascido, né? Não ia nascer na manjedoura, ter a manjedoura como abrigo, como berço, né? No meio dos animais. Quer dizer, aí já é o contraste, já é um contraste, né? Uhum. Que Jesus, a primeira lição, né, da manjedoura. E pensando a gente tem um pequeno público, viu? Que veio para o grupo de oração, e os dois Marcelos vieram para poder completar aqui a nossa audiência. Eles estão participando aí também. Podem mandar falar, né? Todo mundo tem que falar um pouquinho. Qual foi a lição dos contrastes? Eu acho que se a gente for pensar na época em que Jesus veio, há 2000 anos atrás, a ideia que se tinha do que era o maior na Terra, do que seria um rei, principalmente aquele anunciado, não é? Pelo que o povo judeu esperava tanto, o rei que vinha salvar, o Salvador. Naquela época, o maior de todos era o quê? Seria aquele que tinha mais terras, aquele que tinha mais riquezas, aquele que tinha mais poder, um exército, armas, né? E principalmente ali onde ele nasceu, que estavam ali escravos do povo romano. Então, já que a Adriana acha que
a primeira lição seria da humildade, Marcinha diz que seria da simplicidade. Realmente, acho que vem tudo isso, né? Uma exaltação à humildade, uma exaltação do governador planetário, chegando na situação mais humilde, né? Da exaltação, porque a exaltação é a glorificação do divino, né? Foi isso que ele trouxe. Eu acho que o primeiro contraste de Jesus é uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer, que é transitar no mundo material, por isso as ilusões, né? Como espírito imortal. Foi isso que Jesus fez desde o início e completou, acho que, sua missão, nos mostrando isso. Olha, não adianta querer de outro jeito, né? Tem que viver esse contraste e saber na hora de que lado eu estou, né? Do lado do servo ou do Senhor, como é, né? Então, é você, tanto faz ser servo ou Senhor, você ser humilde. Essa é a escolha, né? Seria, eu acho, não sei. O que é que o pessoal acha? Porque às vezes a pessoa acha que humildade e simplicidade é sinal de uma falta de vontade de ser alguma coisa que deveria ser melhor do que a pessoa é no momento, né? Que normalmente essa coisa do ser humilde, né? Como a gente diz, Chico Xavier era humilde, né? Mas humilde até no falar, até no tratar, né? Será que se Chico tivesse bastante dinheiro, fosse um nobre, ele seria como ele era com as pessoas, com a vida, com as coisas materiais da vida? Não é? Eu estou fazendo porque eu tenho muitas dúvidas a esse respeito. Como diz Marcinha aqui, você vira Kim, né? Aí vem a questão que nós estudamos na segunda-feira, que foi um outro texto de Emmanuel que está lá no Fonte Viva, que é a boa parte. E ele vai dizer: escolher a boa parte que não lhe será tirada jamais. Quando nós escolhemos a boa parte, essa parte boa, não existe uma marca, existe uma gravação em nós, uma transformação em nós que jamais será tirado de nós, né? Não poderá ser roubada, não poderá ser retirada. Passam-se as encarnações, nós podemos esquecer os fatos, mas aquela lição, aquela forma de ser já está gravada no espírito e vai passando de vida em vida e nós vamos fazendo cada vez mais essas escolhas melhores, né? O pessoal, quando a gente lembra dessa parte da boa parte, né? Vocês lembram disso, né? De Marta e Maria, foi falado muito isso. A Adriana trouxe uma palestra, acho que é 2 semanas atrás, sobre a boa parte, que na hora que Jesus vai pousar na casa de Maria, de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, elas estão lá tarefadas, arrumando, fazendo janta, porque elas sabem que o mestre gosta, é baiano, gosta de comer bastante, tudo. E aí estão naquela atividade, mas quando Jesus senta, que as pessoas que vieram com ele também se assentam, para ele começar a falar, a dar os ensinamentos, Maria não conta 2 tempos, joga a vassoura para cima e vai pegar um lugarzinho para ela. E Marta, como era mais assim, impetuosa, mais danadinha, gostava muito de tudo muito arrumadinho, brilhando, né? Qualquer semelhança aqui com alguém é mera coincidência. Aí Marta fica avexada, zangada. Como é que Maria larga tudo, ainda tem que fazer a comidinha e vai, né? E chama Maria, e Maria nada, nem dá bola para ela, só ouvindo Jesus. Aí ela não espera nada, vai falar com Jesus e diz: Jesus, fala com Maria para me ajudar, eu preciso de ajuda aqui. Ela, Marta, Marta, né? Jesus era aquela coisa abaianada, assim, de ser, aquela coisa calma, né? Marta, Marta, por que se avexas tanto, minha irmã? Maria apenas escolheu a boa parte, a melhor parte. E isso ninguém vai tirar dela. Porque quando você faz uma escolha e a escolha é boa,
aquilo já, você assume aquilo e toma conta daquilo para você, porque a boa parte é boa, né? Quando a gente faz uma escolha boa, nada de ruim tem ali. E ele não condenou a parte dela, que foi até a palestra da Adri, foi sobre isso, né? A Marta também não estava errada em querer manter o ambiente limpo, em querer botar a comida para o pessoal que estava pousando na casa dela comer, né? Só que naquela hora elas tinham que fazer uma escolha. Então, a Marta, por ser mais o tipo da mulher mais ligada ao material e querer tudo, não que a casa tivesse uma bagunça, garanto que estava bem limpa, né? São aquelas pessoas cri-cri, que gostam de deixar tudo mais limpo do que já está, né? Também não está errado ser, né? Tanto que a gente diz assim, né? Você tem as mãos operosas de Marta e tem o coração de Maria. Então, na hora H, senta ali, assiste aquilo, daqui a pouco vai lá, liga o fogo, joga o negócio lá dentro, pode sair até meio queimadinho aquele dia, né? A história lá da coisa, mas você tem que fazer uma escolha. Então, essa é a proposta de Jesus, né? Escolha a boa parte, porque a boa parte nunca lhe será tirada. Pode ser o que for que esteja em jogo, mas qual é a boa parte entre essas duas coisas que eu valorizo? Então, era isso que Jesus fazia, nos mostrou durante toda a sua trajetória. Por isso, os contrastes. Porque ele, como um ser superior, ele podia escolher, já sabia o que era, né? Bom, ele ia sem pestanejar. Mas, puxa, então por que ele escolheu nascer na manjedoura? Por que ele escolheu aqueles apóstolos cheios de problemas, né? Por que não trouxe um pessoal lá do mundo espiritual, já bambambam, já todo mundo pronto para auxiliar ele na missão, né? E Paulo ainda matando e fazendo, né? Então, é gostoso, essa é a delícia do Evangelho de Jesus. Por isso a gente não se cansa de estudar, porque primeiro que a gente nunca aprende tudo de uma só vez. Uma dificuldade de contar a história. Mas a gente sempre escolhe a boa parte de repetir de novo, né? Essa história da boa parte, tá esse mês todo aí, nos cafungando aqui. E o interessante dessa boa parte, que Emmanuel vai falar que nessa faixa de evolução que nós estamos, não tem ninguém imperfeito, totalmente imperfeito, e não tem ninguém totalmente perfeito. Então, nós somos essa mistura de Marta e Maria o tempo todo. Né? Nós temos momentos em que nós fazemos boas escolhas e temos momentos que nós não fazemos assim as tão boas. E nesse vai e vem, nesse aprendizado, a gente vai aprendendo também. Agora, uma coisa que achei interessante, somos nessa mistura de que nós ainda somos, daquilo que conhecemos, daquilo que ainda falta tanto para saber, tanto para conhecer. Nós vamos seguindo, estamos nesse caminho da perfeição, mas a questão da escolha, né? A questão porque a escolha implica em livre-arbítrio, implica em respeito à escolha que você fez, né? Porque Jesus nunca perdia a oportunidade de ensinar. Né? Então, aquele pequeno momento no lar de Marta e Maria foi um ensinamento para as duas. E para nós, claro, porque ficou nisso. Mas como a Adriana colocou na palestra dela, não é que ele condenou um lado ou outro, não é? Mas ele foi mostrando assim, olha, se você fizer por este lado, se você fizer uma escolha boa, você vai ter consequências para essas escolhas, né? Que vai ser o seu tesouro, que vai ser uma coisa que você vai ter para sempre, não vai ser tirado de você nunca. Né? A gente tem também que respeitar a escolha do outro, que ainda às vezes não é igual à no sua. tempo do outro. E não quer dizer que ele esteja errado em escolher aquilo. Ele só sabe aquela parte da história. A gente sempre procura analisar a situação como um todo e escolher o melhor caminho a seguir, né? E às vezes nem sempre a gente escolhe o melhor, por vários motivos. Por isso que a gente tem
várias vidas, né, várias experiências, várias oportunidades de estar no mundo material, justamente para ver, eu estou sendo iludido pela matéria, porque a matéria nos ilude. Nós demoramos de ter esse sentido espiritual de ser que Jesus já tinha. Jesus já sabia direitinho, né? Quando ele chamou Paulo e chamou Pedro e chamou Judas, ele sabia que a dificuldade que eles dois teriam de fazer determinadas escolhas, né? Na hora de dizer, não, eu escolho Jesus. Você conhece Jesus? Conheço, sim. Estou com ele, apoio ele, sou seu discípulo. Então você vai preso também. Foi por isso que Pedro negou, porque ele não queria ir preso, ele tem medo, né? O ser ainda que não está pronto é assim. Jesus não tinha medo, porque Jesus não disse, não, quem? Jesus sou eu? Não, peraí, meu amigo. Ele me deu um beijinho aqui porque ele me adora, não tem nada a ver, né? Podia ele, na hora, ter tremido nas bases, né? Quantos missionários não tiveram? A gente vê nas obras de André Luiz a queda dos médiuns, pelas suas escolhas, na hora, não tão felizes, e aí, quando volta para o mundo espiritual, dá aquela, né? Aí é que vê a consequência da sua escolha. Como Lina disse, tudo na vida tem consequência, tudo na vida a gente escolhe, né? Então, não é fácil. Essa questão do objetivo da encarnação, que entra, muitas vezes, entramos nessas ilusões da matéria que nós queríamos falar, não é, Marisa? A gente vê lá no Livro dos Espíritos, nessa questão 132, que um dos objetivos da encarnação é a evolução, é chegarmos à perfeição, através dessas experiências, através desses aprendizados. E também eles colocam lá, os espíritos colocam lá, a encarnação coloca o espírito numa condição tal que ele é capaz de suportar a sua parte como co-criador, né, para colaborador da criação, de tal modo que, conforme a gente vai colaborando, a gente vai evoluindo também. Então, nós vamos manipulando a matéria, melhorando a matéria e vamos, ao mesmo tempo, nos melhorando, evoluindo. Eu só queria colocar que a Adriana colocou, penso que não só o desprendimento do material, mas também nos mostrando que ele veio para servir. Também vem isso, né? Então, a simplicidade, a humildade, vindo para servir. E Beth colocou... Só nessa parte que a Adriana botou, dele ter vindo para servir, aí a gente já pensa, né? Bom, servir é uma qualidade do espírito evoluído, né? Já que ele veio para isso, para servir. O objetivo da encarnação dele. Ele teve várias encarnações, porque ele diz que chegou, nenhum espírito nasce sabendo, ele, assim como nós, teve a sua evolução, né? Já era um espírito puro, e nós, o que fazemos para seguir esses passos que Jesus veio nos mostrar, né? Porque a encarnação, Lina leu desse instante aí, tem todos esses objetivos, né? A gente tem que evoluir, a gente tem que respeitar o próximo, a gente tem que amar a Deus, tem que ter todo esse reconhecimento. E ainda chegar ao momento de ser co-criador, de colaborar com a paz, com a harmonia, com a criação toda, como um todo. Então, somos servidores do Pai. Menino. Aí tem uma outra história que a gente vai falar sobre isso, né? Ser servidor do Pai. Vá, continue. E vamos entrando aqui entre essa questão. O que a Beth falou, que Beth você ia mostrar? Beth colocou aqui sobre o que a gente estava falando de Marta e Maria. Também a gente se identifica com todos eles. Às vezes a gente é Marta e às vezes a gente é Maria, né? A mesma pessoa. A gente ainda não tem uma... depende da situação, né? A gente está vivendo um momento que as pessoas ficam mais em filmar ou fotografar e não usufrui. Aí uma coisa boa, tá vendo? Que o nosso repete aí, Má, por favor, porque não dá para ouvir aqui. Marcelo Plato aqui, ele colocou que, como, por exemplo, as pessoas às vezes se preocupam em filmar os momentos, fotografar,
não usufruem daquele momento festivo que estão vivendo. Só naquela pergunta, não, peraí, sente, levante, arruma a roupa, enquanto, né, as pessoas estão ali para confraternizar, né? Mas tem que ter alguém que faça esse papel, né? Por enquanto a gente dá importância a isso, porque a gente pode registrar na mente, né? O próprio Papa Francisco chamou a atenção dos fiéis na praça a respeito dos selfies. Menos selfies e mais ação. Eu prefiro, assim, tipo, um exemplo... Tem que falar alto, senão a gente não... Um exemplo, quando nasceu a minha primeira filha, né? Tem duas. Quando nasceu a primeira, aí alguém falou, tu não vai filmar? Eu quero filmar. Quem que... Bom, eu falo por mim, né? Mas eu respeito todo mundo, mas eu não vou querer ver o nascimento da minha filha e rever, não é uma coisa que eu vou botar na sala para todo mundo olhar. Eu quero viver aquele momento ali, aproveitar e enjoy aquela... Mas a gente vê, é uma questão, ele falou aqui, vocês ouviram? Sobre o nascimento da filha dele e que as pessoas queriam que ele filmasse, mas ele queria aproveitar o momento e não ficar com uma máquina, né, registrando. Mas, às vezes, as pessoas têm necessidade disso, né? De terem esses momentos marcados de uma maneira material de ter, de você poder depois reviver aquilo, não pela sua memória, nem porque você está com Alzheimer, mas porque você quer, né, mostrar às pessoas, botar no Facebook as fotos, aquelas coisas de hoje. Diga. São as possibilidades. Então, e aqui a Adriana segue, ela está seguindo exatamente na nossa... Olá. Está indo no rastro. Indo aqui, porque a gente comentando aqui sobre o material espiritual, nessas ilusões da matéria, que na época de Jesus, aquele que era o maior era o que tinha mais riquezas materiais, mais poder e aqui na matéria. E ela vai dizer aqui que a escolha de Jesus em vir na manjedoura, porque em tudo ele fez a vontade do Pai, segundo o plano para o que ele veio realizar. E por isso que ele não condenou a escolha de Marta, mas a melhor parte é ficar junto ao Pai. E realmente, com esse símbolo da manjedoura, ele não buscou nenhum recurso material, os recursos materiais ficaram totalmente em segundo plano, ocultou a própria luz para não ofuscar ninguém, não simplesmente auxiliava e passava, ensinava e seguia, não é assim que ele fazia? Não ficava ali, olha, você fez isso errado, você devia ter feito assim, você devia ter feito assado. Não, mostrava o caminho e seguia em frente para o próximo. Não, eu acho que, como o João fala, se fosse colocar tudo que Jesus fez, não haveria livros na Terra que ia conseguir colocar tudo isso. Acho que o Ayrton comentou na palestra dele, né? Se fosse escrever o que a gente fez na semana passada, quantos livros não daria se for colocar em todos os detalhes? Imagina Jesus com tudo que ele fazia. Então, o que a gente tem, o que ficou registrado foi provavelmente assim, aqueles momentos mais marcantes de muitos, de vários. Né? Mas ele chegou aqui. Uma coisa que Emmanuel coloca para a gente pensar aqui, que ele chegando, né, nesse reduto entre os animais, na manjedoura entre os animais, foi uma escolha em que ele se colocou numa situação completamente desvinculada de tudo quanto é preconceito dos homens, né? Local, raça, horário, o local onde ele ia ter nascido. Imagina, com o lugar que ele morreu, a gente já fez o que fez com as cruzadas, né? Imagina o que seria se tivesse ali um local de nascimento. Os preconceitos dos homens, escolhendo aquele local para nascimento, ele se desviou de tudo isso, não é mesmo? É tão interessante que ele passa para a gente essa lição
da serenidade, da humildade, da paz, né? Mas são todos estados de alma interno, isso você sente. Você pode estar no lugar que for e ter essa tranquilidade, essa serenidade dentro de você. Então, mas ele exemplificou isso fazendo, né? Fazendo as coisas, nascendo na manjedoura, para exemplificar isso. Olha, não tenha preconceito, não tenha distinção entre os lugares e pessoas. Se filmar ou não filmar, não fique chateado, porque quantas pessoas fazem sacrifícios, né, exorbitantes, e lá no Brasil a gente vê isso muito, aqui eu não sei, mas lá no Brasil a gente vê as famílias, às vezes, ficarem em dificuldades, terem os cartões com problemas e tudo, porque querem ter uma coisa que viram na novela, que viram na televisão, no filme. Então, buscando um status, um meio de se mostrar na sociedade em que estão, como aquele outro milionário lá se mostra, como se isso fosse o... Né? Então, a pessoa perde a simplicidade. Foi uma coisa que a tecnologia é tudo de bom, né? Mas essa coisa de a internet em todos os lugares, então você vê hoje a insatisfação, as brigas, as contendas dentro de lugares muito pequenininhos, nos interiores, que antes viviam em paz naquela simplicidade, mas aí descobre a pólvora do outro lado da janela do computador, aí, meu amigo, o negócio começa a ferver, né? É bom, faz parte da evolução, né? É assim mesmo. É a escolha. Agora eu quero aquilo lá que eu estou vendo. Então, vamos agora aprender a ter, né? Porque a gente tem que ser para poder ter sem problemas, sem dores. Mas quando a gente não sabe ser, o ter termina sendo um problema, né? É uma coisa que você falou aí, Mar, me lembrou uma passagem, o texto que tem no Evangelho, que ele fala sobre a realeza de Jesus. É que enquanto ele viveu aqui, ele não teve nenhum reinado material, mas se nós formos pensar assim, o rei da arte, o rei da realeza que existe nas pessoas que são completamente que tem o completo domínio sobre uma determinada área, você vai ver que a morte não acaba com isso, muito pelo contrário, ela continua através dos tempos, e isso com Jesus aconteceu isso, né? O rei de um local, ele depende de nascer nessa determinada família, no momento em que ele morre, esse título de rei na matéria acaba, e quando a realeza de Jesus, não, mesmo depois que ele passou todos os ensinamentos que ele deixou, a cada dia mais se comprova a realeza dele. Né? Então, é uma coisa que é espiritual, que é material, que também nos mostra a ilusão da matéria que existe aqui na matéria. Porque a matéria, ela precisa ser olhada por nós como um recurso. É um recurso na encarnação para realizar na matéria o que é da matéria. Mas aquela realização tem que ser espiritual. Eu uso a matéria para transitar no mundo, mas eu sou um ser espiritual, como Jesus exemplificou até morrendo na cruz, né? Então, ele foi da manjedoura ao Calvário, né? A crucificação, mostrando que aquilo ao espírito imortal não afetava em nada, porque ele estava servindo ao Pai, como a Adriana disse, né? Eu estou aqui a serviço do Pai, né? Então, tem a gente tem que, na hora, querer escolher. Por isso que reconhecer Deus como Pai é uma necessidade espiritual. Porque quando você se vê servo, nas encarnações, em tudo na vida que a gente vai fazer, né? O servir faz parte da evolução do espírito. A gente tem que imaginar isso, que está servindo ao Pai.
E o servo que serve ao pai é diferente do servo que serve ao patrão. O patrão não é seu pai. Você servindo ao pai, você é o filho fazendo cumprindo uma determinação do pai que sabe mais do que você. E está lhe dando sempre uma incumbência que vai lhe levar a crescer cada vez mais. É por isso que a gente chega ao ponto, como Jesus, de co-criador. O que é que Jesus veio fazer? Tomar conta do planeta. Ele podia dizer, eu já estou evoluído, agora eu vou chupar minhas uvas e tocar minha harpa, que foi para isso. É o meu prêmio, né? Mas o prêmio do espírito que evolui e entende o espírito do servir ao outro, servir ao mundo, servir ao Pai, servir à vida, é saber, eu sou filho, o pai deu uma incumbência e eu estou indo ver meus irmãos. Né? É o se tornar o co-criador, não é? Porque é o pai, você ajudar entre a vida e o criador de colaborador, de co-criador. Como é que você vai herdar? Nós somos herdeiros do universo. Todo mundo adora cantar música que diz isso. Sou herdeiro do universo. Sim, de que universo? De uma terra que eu não cuido, dos mares que eu poluo, das pessoas que eu mato, denigro, não respeito. Ignoro. O que é que eu vou herdar? Vou herdar lixo. Vou herdar pessoas querendo me matar. Vamos matar lá, que o herdeiro foi ele. A gente está aqui cuidando, porque o servidor, ele se vê como o dono daquilo, né? A gente vê isso nas fazendas, aquele trabalhador da plantação, aquele que cuida do gado, ele cuida daquilo como se fosse dele. Ele está servindo ali a um patrão, ele ganha por isso, mas é um tratar tão delicado com aquelas coisas que ele cuida, que é como se fosse dele. Aí a gente diz assim, porque fulano é tão humilde, tadinho. Sim, ele é humilde, sim. E é um ser superior porque ele valoriza o trabalho dele, né? Mesmo que naquele momento ele pense que aquilo, imagine, se naquele momento ele trata como se fosse dele, e é de um patrão ali, material, né? Que ele não tem nada a ver com aquele homem, imagine se ele tivesse sabendo que aquilo ele está fazendo em benefício daqueles animais, daquele dono e do dono do mundo, que é o pai dele, e fazendo aquilo em benefício próprio. Você está servindo a esse seu patrão terreno em seu benefício. Quem está ganhando é você, ele não está ganhando nada. Né? É uma coisa assim meio louca, mas... Lembrei agora uma coisa que o Divaldo comentou uma vez na palestra dele, ele falando assim, ele contando que ele conversando com Joana, com Dona Joana de Ângeles, e ele falava assim, eu sou o herdeiro do mundo, Dona Joana? E ela dizia, sim. E quando é que eu vou herdar esse mundo? Quando é que eu vou receber essa herança? Quando Deus morrer. Ou seja, nós estamos aqui para cuidar de uns dos outros. Não, e nunca vai dar briga, porque somos imortais. Como somos imortais, como Deus é vivo mesmo. É danadinho. E qual é o contraste? A gente faz isso em vida, né? A ilusão material, às vezes. A gente não entende o recurso divino que é utilizado quando nos coloca assim no meio de uma contenda familiar de herança, e que ali daria para a gente perceber assim, bom, eu não sou dono de nada, nós somos donos de tudo. Eu não estou sabendo dividir esse pouquinho que me deram para eu dividir entre 6, 10, 15 pessoas. Imagine como é que eu vou fazer isso com toda a humanidade, se eu não consigo fazer esse pedacinho. Então, essas são as provas que vêm e que a gente se ilude, a vida nos ilude, e ao invés de a gente se sentir imortal e espírito, a gente se sente um ser da terra. Não, isso aqui é meu, essa casa é minha, eu não divido com ela, eu não dou o carro, eu vou fazer, sabe? A gente perde um tempo enorme fazendo isso. E também faz comum. Deixa eu só colocar aqui uns comentários que o pessoal fez. A Carol comentou aqui que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Foi o quê? Da Vinci? Michelangelo? A Adriana comenta aqui. Jesus não aceitava e se desviava da glória que vem dos homens para
para aprendermos a não inflar o nosso ego, pois a glória dos homens é temporária, a que vem de Deus é divina e eterna. Tadeu agradecendo aqui, muito linda essa compreensão, gratidão. A Beth colocou aqui, somos um servidor e cuidador do nosso planeta que foi nos dado para evoluirmos. Com certeza. A transformação, conforme nós vamos nos transformando e crescendo, nós vamos fazendo escolhas melhores para o planeta também. E uma coisa que eu acho divino também, Milena, que a gente se sente um ser desse planeta, né? Terráqueos, não somos, a gente já sabe que é misturado com os capelinhos, é uma confusão. E agora também, nesse momento de transição, caso a gente não esteja correspondendo à nossa evolução e à evolução do planeta, é nos dada a chance de reencarnar em outro planeta que esteja, né, menos que esse, para poder praticar mais, para poder voltar para casa. Então, não tem problema, que é diferentemente quando você tá vivendo a ilusão material de que não, isso é meu, você mata e morre por causa daquilo, até por ignorância, né? Porque se dividisse, de repente, todos poderiam passar bem numa mesma encarnação, sem precisar tanta luta. Mas para a gente ver como o pai é bom, como o pai reconhece a deficiência do filho, não é o servo, né? Aí é o filho, porque o servo, o que é que a gente faz com o servo? Esse servo não presta, bota para fora. Era o que a gente pensava antigamente, a gente ia para o inferno. Quando não correspondo à vontade de Deus, eu vou para o inferno. Passamos, né, muitos milênios pensando isso. Hoje a gente sabe, não é o inferno. Agora, ir para um outro planeta, para poder praticar o bem melhor, para poder voltar em um planeta sem internet, Tá louco. Vamos começar a fazer direito agora, porque senão a coisa vai ser feia. Só para gente terminar com essa parte do material espiritual aqui, eu encontrei um texto de Emmanuel, está lá na antologia do Natal. Ele vai dizer assim, que nunca tivemos tanta abastança e tanta penúria ao mesmo tempo, tanta inteligência e tanta discórdia, tantos contrastes dolorosos, tão só porque nos esquecemos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão da matéria, né? Que estamos ricos de ciência e pobres de amor. Olha aí quanto trabalho temos que fazer para nos melhorarmos aí nos nossos corações. Melhorar as escolhas, né? Para poder a gente, quando a gente procura praticar essa coisa de escolher pensando melhor, pensando no ser espiritual, a gente começa a evitar muitos problemas, né? A gente para de se queixar, para de um bocado de coisa. Porque até quando você passa uma pendenga, você sabe que aquela foi a melhor escolha para aquele momento, né? Foi a boa parte, imagine a pior, como seria, né? Se aquela está sendo a boa, puxa vida, eu realmente pisei na jaca bonito. Mas conforme a gente vai se aproximando de Jesus, não tem como continuar reclamando, não tem como você não arregaçar as mangas e começar a limpar o seu cantinho, não é? Quando a gente começa a internalizar a mensagem, acho que a primeira coisa que acontece é a gente começar a trabalhar em nós, não é? Começarmos a autotransformação mesmo, não tem como não passar por essa fase. E aí a gente acaba o tempo de reclamar, acaba o tempo de... Não temos mais tempo para ficar chorando as mágoas. A gente começa a perceber que tudo que está acontecendo nos pertence mesmo, isso é meu, e deixa eu consertar o mais rápido possível, aprender a lição o mais rápido possível, né? E quando o dia for muito apertado, faz um collab de novo. Faz um collab.
Porque a gente conta com a parceira, né? A lei da solidariedade. Nada, porque Maria. Não tem como esquecer, não tem como ser feliz sozinho. Tem mais aí, tem uns 50, não, só 12 slides. Não, os slides são poucos, né? Mas deixa eu colocar aqui, a Carol comentou aqui, ó, você vai entender, tio Maurício Fernandes. Eu não tenho nada nela, que explique aí. Fica falando dos outros, ó a escolha, ó a escolha. Aí eu vou entrar na escolha dela, é meu irmão. Olha, Maurício, veja aí o que é que Carol. O que foi, Carol? Não entendi aí, não. Pensei que Me lembra aí, você sabe que eu sou péssima. Mas aí você comentou aí, Marisa, a questão de que a vida é eterna. Eu acho que uma das maiores ilusões que nós vivemos por muito tempo foi pensar que a morte acabava com a gente, acabava com o ser. E Jesus veio para nós, para nos ensinar que a morte não existe. Engraçado que quando Jesus mostrou tudo, né? A gente vai vendo assim, como ele exemplificou tudo, até que a morte não existe, quando ele, né, 3 dias, 2 dias depois, volta e procura o pessoal e conversa. A gente vê, puxa vida, quer dizer que o espírito pode voltar da morte? Claro, pode, não tão leve como Jesus foi, entrando na casa e chegando perto do pessoal, né? Porque normalmente quando Jesus, mesmo com aqueles inimigos todos, né, que eram inimigos dele, mas que ele não era, porque ele era o mestre, todos aqueles que tinham raiva, com medo da concorrência daquele rei amoroso, porque não entendiam o amor, eles nem podiam imaginar, naquela vã filosofia que viviam, que Jesus voltaria à vida e se mostraria às pessoas, né? Várias pessoas ele encontrou no caminho. Então, ele fez aquilo com tranquilidade, mas quem participa de mediúnica sabe. Esses espíritos que vêm conversar numa mesa mediúnica, eles normalmente voltam à vida, vão descobrir a longas penas de que a morte não existe, né? E a gente vê e assiste isso como espíritas, pelo menos aqui no centro, todo mundo, pelo menos quem está aqui, já teve a oportunidade de presenciar uma reunião mediúnica. E ver que como é a primeira lição que a gente tira. Eu não quero ser esse indivíduo amanhã. Não é porque eu tenho as mesmas carências que ele tem, mas uma eu tenho medo da morte. A gente tem que logo ver, vixe. Então, não ter medo da morte é uma escolha. Só que é uma escolha que a gente precisa crer, acreditar e confiar. É como Deus. Deus, a gente acredita em Deus, mas na hora H, a gente não se sente filho de Deus, né? Eu adorei isso. E a vida vamos ter todos em abundância. João 10. É isso aí. Veio para trazer a vida. A Adriana colocou aqui isso mesmo, ajudando uns aos outros sempre e fazendo a caminhada ser mais alegre, leve e feliz. A Carol disse aí, ó, que Maurício estava cumprimentando. Ela está cumprimentando o tio aqui. Pensei que ela estava mandando. Mas ele não se registrou aí, ele só está watching. Ele não fez nenhum comentário, nem participou da aula. Pois é. Então não fez uma boa escolha. Pai, sofrer. Realmente, Adriana, eu acho que você me lembrou aqui com essa alegria, com essa. A caminhada é mais alegre, mais leve, mais feliz. Acho que não. Foi muito feliz o seu comentário. A alegria de estar com os amigos, a alegria de poder ajudar alguém. Eu acho que isso é uma dádiva. É um presente. Às vezes, normalmente as pessoas programam esse tipo de leveza, alegria dentro da caminhada evolutiva, ajudar as pessoas. Quando o dia chegar que eu não tenha, que eu
Que coisa. Estava na hora de pedir algum auxílio, né? Nunca, o servir estava assim, sempre esteve muito longe da gente. Mas agora, né, graças a Deus, estamos descobrindo a porta. E agora, sim, para a gente concluir, uma das coisas que nós chegamos também, pensamos com relação aos contrastes, para que eles, na verdade, eles ensinam a gente a fazer melhores escolhas também, né? Porque quando está tudo muito igual, tudo muito misturado, fica mais difícil. A gente vai seguindo naquele morninho, naquele mais ou menos, né? E vai por milênios. Mas quando os contrastes são mais visíveis, a nossa fazer a boa escolha também acho que fica mais fácil. Você não acha, Marisa? Porque na hora que a escolha, a lição, né, vem pela dor, é mais fácil. A gente pensar sobre e buscar fazer uma boa escolha, escolher a boa parte da história, né? Mesmo que essa boa parte seja um câncer terminal, que você acha que não escolher entre a vida e a morte não tem nada a ver, você só quer vida, né? Por causa da ilusão da matéria. Mas a gente já sabe de quantas pessoas vivem um momento desafiador como um câncer e passam a compreender, passam aquele período da vida em que vão fazer quimioterapia, isso, aquilo, vão ter todas aquelas limitações, aí tira um pouco o espaço naquele tempo para aprender também a viver com o câncer e a morrer com o câncer, né? Porque às vezes não tem cura, embora graças a Deus já tem cura para muitos, mas muitos não têm. E mas as pessoas... curado. Morre curado. Morre curado. A cura não é o corpo só está expurgando uma doença da alma. Então, a pessoa passando aquele período curando a sua alma, não importa se não deu tempo de curar o corpo, às vezes pela idade, às vezes até pelo desafio maior também, de você deixar o mundo com a alma limpa, sabendo disso, que você fez a boa parte, escolheu a boa parte na sua escolha. Mas não o sofrimento, ele é opcional. E graças a Deus, eu já tive experiência com várias pessoas assim, e eu fico o tempo todo querendo me lembrar do semblante, da passagem, do período que aquelas pessoas nos dedicaram, né, essa oportunidade para a gente aprender sobre isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã, que não precisa ser um câncer, pode ser qualquer coisa. Olha nós aí no Covid, pode ser qualquer coisa, né? Então, mesmo que não tenha um momento desafiador de deixar a encarnação, que vá desencarnar como um passarinho, não de badog, né? Porque passarinho morre, às vezes, com a badogada. Mas que vá como um passarinho, que eu digo assim, sem susto, sem maiores, né, doenças profundas, mas que muitas vezes, mesmo essa passagem mais silenciosa, sem tanta dificuldade, causa, às vezes, no espírito um impacto, porque ele não quer deixar. A ilusão está tão profunda da matéria que ele pensa que é o aqui e agora. Então, deixar o aqui e agora, às vezes, é um transtorno, né? Então, a morte não existe. Isso é muito bom da gente internalizar, né? Que a morte não existe. Então, falamos aqui sobre várias ilusões da matéria, e acho que colocamos como sair delas, não é? Acho que a fé, a simplicidade, a humildade, a abnegação que Jesus deixou aí como exemplo, o conhecimento, essa busca do conhecimento, essa busca da autotransformação, e são várias coisas que nós vamos trabalhando aos pouquinhos, conforme nós vamos
não vou dizer nem evoluindo, porque acho que a caminhada é muito longa ainda, mas conforme nós vamos nos conhecendo e conforme nós vamos recebendo essas informações que vão chegando cada vez num clarear assim, que já não dá mais para negar, e acho que quanto mais nós conhecemos, mais responsabilidade temos, mas a caminhada está ficando, eu acho, cada vez mais iluminada, cada vez mais leve, eu diria, porque se nós escolhemos passar pelas dores sem o sofrimento hoje, né, acho que todos nós estamos tentando fazer essa jornada mais nesse sentido, e eu acho que a tendência vai ser a vida ficar cada vez mais complexa, mas ao mesmo tempo as nossas respostas serem mais equilibradas, mais harmoniosas, mais em conjunto com Deus, com as leis divinas, e ficarem cada vez menos dolorosas. Só tem um comentário aqui da Alex: a aceitação da dor gera entendimento, e esse processo pode trazer paz e refrigério para a alma. Eu penso, com certeza. Isso é legal, Alex. É isso aí. Porque você não pode lutar por uma coisa que já se instalou, né? Quando a dor se instala, é bobagem lutar contra. Lute a favor da vida. Tem que aceitar. Seja a dor do amor, seja a dor do corpo doente, seja lá qual seja, porque a dor de dentro ela vai se estabilizar no corpo físico de uma maneira ou de outra. Então, tem que escolher a melhor parte naquela hora, né? Puxa vida, deixa eu cuidar da minha alma, para poder a minha alma enfrentar o que quer que seja, né, de uma forma positiva, porque a gente não sabe do que vem ali, né? Bem legal. Então era isso. A Adriana tem mais um comentário aqui. Não tenho palavras para expressar a gratidão por ter vocês nessa caminhada. E essa família linda que é o KSSF. Eu faço das suas palavras as minhas, Dri. Eu também quero essas palavras para mim. O que seria de nós sem esses irmãos que cuidam tão bem da gente, que até ouvem a gente e dizem que tá bom, que tá ótimo. Não jogaram um tomate, porque agora virtualmente, graças a Deus, mas tem uma plateia aqui. Que eu sei que tem uma pessoa aqui que estava doida para jogar um tomate, mas ela não pode, não está sozinha. Mas era isso, gente. Então, que a paz do Mestre, então, fique conosco, não é? Nos envolva nessa noite, que a gente consiga reter um pouquinho dos sentimentos que Jesus, neste mês especial, iniciando assim, essa foi a primeira palestra do mês, que essa paz fique conosco durante as próximas eras. Quando apareceu essa oportunidade da gente fazer hoje a palestra assim de um dia para o outro, tão legal, né? Vamos então fazer, porque é a primeira palestra do ano e a gente vai saudar o Natal, né? Começar a abrir, né, esse mês de Jesus, embora as palestras sejam de livre escolha para os palestrantes, mas eu tenho certeza que esse nosso collab vai funcionar sempre que tiver uma brecha. A gente já tem parte 1, 2, 3, 4. Aí a gente vai substituir, né, Linda? É uma delícia estar com vocês. Eu que o diga, quanto aprendizado que a gente tem nesses estudos. Isso aí. Só gratidão.